Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou Jorge Henrique e o assunto do programa hoje é música. Eu tenho o prazer de receber aqui para uma boa conversa o maestro Mário Brasil, acriano de Rio Branco, formado em música pela Universidade de Brasília, com mestrado no Japão, doutorado na USP, professor de composição do Departamento de Música da UNB. Boa noite, Mário Brasil. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês, telespectadores da TV Aldeia, e agradecemos pela oportunidade de falar um pouco sobre o projeto. Mário, você, acriano, mora em Brasília há muitos anos, está há pelo menos 20 anos longe do Acre, e agora resolveu fazer uma ópera aqui. É aquele momento em que o filho que está longe de casa diz: chegou a hora de fazer alguma coisa pela minha terra, pegar o conhecimento que aprendi e dividir com o meu povo? Eu acredito que, às vezes, por exemplo, quando eu estava no Japão, assim, talvez o ponto mais distante que eu já cheguei do Acre, eu ficava me perguntando, mas por que eu estou aqui no Japão, com a carreira encaminhada internacionalmente, e as coisas que eu compunha lá, por exemplo, um balé que nunca foi executado aqui, chamado Amazônia, O Último Sonho, eram coisas que remontavam aqueles sons daquela pescaria, daquele futebol, da mata cercando. E eu dizia, mas de onde vêm esses sons, né? E qual o sentido de eu estar aqui e ter nascido lá? Então ali eu comecei a pensar que, de alguma forma, a ligação era muito forte com o que eu tinha vivido aqui até os 16 anos de idade, foi quando eu saí daqui. E naquele momento eu acho que começou a nascer esse sonho de realmente voltar, de fazer alguma coisa, de contribuir. Ou seja, havia um sentido de gratidão muito grande, de amor à terra muito grande, que eu só fui perceber de forma muito intensa quando eu estava tão distante. Mário, agora você está voltando, como a gente acabou de dizer, para fazer uma ópera, montar uma ópera aqui no Acre. O projeto chama-se Aquiri, a Luta de um Povo. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é esse projeto Aquiri, a Luta de um Povo. Olha, o projeto começou, assim, digamos, a se concretizar numa conversa que eu tive com o senador Tião Viana, né? E ele deveria ter sido lançado, inclusive, nos 100 anos, né? A comemoração dos 100 anos. Mas, por uma questão de logística, terminou não acontecendo. Mas dali começou o senador entusiasmado com a questão da história, e eu também muito entusiasmado com a questão da história, porque a nossa história é belíssima, né? Ali nós começamos, de certa maneira, os caminhos que levaram ao projeto. Então a primeira questão era o que fazer que possa absorver toda a grandiosidade dessa revolução. Então um espetáculo que existe, que nós pensamos que poderia absorver tudo isso, seria uma ópera. Porque numa ópera você tem música, você tem teatro, você tem dança, você tem os cenários, então poderia se contar a história da Revolução através de uma ópera. Mas essa ópera seria feita como? Seria feita, eu simplesmente traria todo mundo de fora e apresentaria, cairia de paraquedas aqui, apresentaria a ópera e iria embora, né? Não, isso não tinha sentido. Então começou a acontecer, de se pensar nessa questão desse processo todo, de que essa ópera fosse feita também com acrianos, né? E aí foi que nós vimos, né, com grande surpresa, numa vinda nossa aqui, que aqui já existia uma orquestra, a Orquestra Sinfônica do Acre, né, dirigida pelo maestro Romualdo, né? E que havia toda uma condição, como eu falei para você, nós estávamos conversando um pouco antes de começar o programa, toda uma condição política, econômica, uma condição cultural para que um grande espetáculo desse fosse montado e que já havia condições para esse processo de capacitação. Então daí nós começamos a leve trás de professores, né, a integração, o processo de capacitação, e hoje estamos assim naquele momento em que o avião está no início da pista, ou seja, já está correndo e não tem mais volta, ele vai decolar. E é mais ou menos como nós estamos hoje no processo. Você falou que a ópera envolve música, dança, teatro. Eu queria até pedir para te definir melhor um pouco o que é esse espetáculo, o que é uma ópera. E, por outro lado, eu tenho observado que a preocupação é não montar meramente um evento, tem vários desdobramentos. Aí eu queria complementar perguntando ainda, é possível se formar um mercado de ópera em Rio Branco, no Acre? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Acre já há muito tempo
não pensa mais pequeno, né? Quer dizer, o Acre, eu até falei a uma deputada, eu estava falando, olha, o Acre trocou, né? O Acre não vai ser mais lembrado daqui por diante com o som das motosserras, seja as motosserras cortando gente, ou seja, as motosserras cortando madeira. Daqui por diante os sons vão ser das óperas, dos violinos, dos instrumentos, né? Então, aqui há um potencial imenso, né? E nós conseguimos, através dessa integração, né, fazer esse processo de capacitação. Então, uma ópera envolve o quê? Uma ópera envolve, primeiramente, né, como já está se dizendo, um corpo, né, de cantores. E aqui existe esse corpo de cantores, né? Existem corais muito bons, né? O Coral Música e Vida, o Coral da Juventude, o Coral do SESC. Quer dizer, tem vários corais aqui muito importantes que nós estamos absorvendo todo esse potencial, trazendo inclusive um maestro que esteve aqui com vocês, que é o maestro Zacarias, para capacitar, né, todo mundo, né? Quer dizer, aqui tem um potencial de dança incrível, e nós estamos trazendo o professor Kennedy, né, que está também capacitando todo o pessoal para participar da ópera. Tem uma orquestra que é regida pelo maestro Romualdo, que nós estamos trazendo também pessoas, músicos que estão capacitando. Então, e tem também toda a parte de pessoas fantásticas na área de figurino, de cenário, né? Nós demos agora uma oficina também fazendo parte desse projeto de loteria, de construção de instrumentos. O próximo passo é, num segundo processo, já ver qual madeira se assemelha à madeira que é utilizada lá no sul, ou que é utilizada na Europa, qual madeira amazônica se assemelha a essa madeira, e que a gente possa construir esses instrumentos com a madeira amazônica, né? Então, quer dizer, todo esse processo envolve um processo de se construir uma ópera. E, finalmente, juntar tudo isso, ou seja, o compositor, no caso se preocupa exatamente com toda a história, que é uma história muito interessante. Quer dizer, nós não estamos exatamente contando a história da Revolução Acreana, porque isso aí nós deixamos para os historiólogos, os artistas não fazem isso. Nós estamos reinterpretando essa história do ponto de vista da inserção de como seria a vida de duas famílias, uma de seringueiros, outra de seringalistas, dentro desse processo revolucionário. É isso mais ou menos que nós estamos fazendo. Agora, Mário, quando nós pensamos em ópera, nos reportamos para os formatos italianos daqueles mega espetáculos, cantado numa língua estrangeira, ou seja, é na realidade um espetáculo de difícil compreensão. Eu pergunto, o projeto Acquiri desmistifica isso, torna a ópera acessível? Sem dúvida, nós realmente procuramos eliminar essa questão dessa relação da ópera. Da ópera nós pegamos a essência, né, que é o quê? Exatamente esse conjunto de espetáculos, né? Ou seja, esse conjunto, essa união das artes. Isso, pronto. Aí parou qualquer outra relação com a ópera chamada italiana, né? Quer dizer, a nossa ópera é uma ópera acessível. Por quê? Porque ela está se baseando exatamente naquilo que é a nossa realidade. Nós vamos contar a nossa história, vivida por pessoas que provavelmente vão se identificar com a família dos seringueiros, outros vão se identificar com a família de seringalistas, outros vão se identificar com os imigrantes, outros vão se identificar porque vão lembrar que alguns temas lembram, por exemplo, aquilo que eles ouviram, o xote, o chachado, o baião, o forró. Outros vão se identificar porque vão lembrar que o avô deles cantava alguns temas que lembram o novenário de Santo Antônio, por exemplo, que hoje, inclusive, o Gregório estava até me mostrando, eu estava dizendo para ele, olha, veja, esse valsado aí está muito presente na ópera. E esse valsado é um valsado do novenário de Santo Antônio, que é cantado até hoje na igreja, entende? Quer dizer, então, os temas estão assim, dessa forma. Eu procurei fazer de forma que, não apenas para que o povo pudesse ter acesso, não. É uma coisa que realmente saiu de dentro de mim, daquela forma, uma forma acessível, uma forma que houvesse realmente esse diálogo das artes, da história, com o povo que vai presenciar esse espetáculo. Bom, a gente falava agora há pouco do maestro Zacarias Fernandes, que eu tive o prazer de entrevistar há poucos dias atrás, e eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para ele. Qual a importância de se fazer uma ópera aqui no Acre, uma terra de cultura simples, influenciada por índios, seringueiros,
de muita referência nordestina, onde a musicalidade, por exemplo, está baseada no forró, de uma música sempre. Qual é a importância desse momento de se fazer um espetáculo dessa magnitude aqui no Acre? Olha, eu acho que o Acre, né, vive um momento, a sua época de ouro. Né? Quer dizer, eu não tenho dúvidas disso. Então, quando um estado, ou uma localidade, ou um país entra nessa sua época de ouro, a primeira coisa que começa a se modificar é a política. Isso aconteceu com os gregos, por exemplo. O próximo reflexo dessa modificação política, dessa lisura, né, nas questões políticas, vem a questão econômica, que é o primeiro reflexo. Começa a se usar da melhor forma os recursos. E o terceiro reflexo é que essa melhor utilização do recurso começa a aparecer na cultura. E na cultura começa a aparecer nas artes. Então, quer dizer, esse momento áureo das artes, né, propicia com que nós possamos exatamente trazer um espetáculo dessa natureza. E qual a importância desse espetáculo? É exatamente o processo de capacitação. Por quê? Porque com o processo de capacitação, nós vamos estar deixando aqui, agora, todo um know-how técnico que vai permitir com que a arte realmente ganhe um outro status, onde você vai ter pessoas tecnicamente bem formadas na área que já existe o potencial. Isso nós não podemos esquecer. Já existe o know-how. Quer dizer, não existe o know-how, existe o potencial, o talento, a criatividade. E nós estamos trazendo agora a parte técnica musical, a parte técnica em teatro, a parte técnica em dança, a parte técnica em construção de figurinos, a parte técnica em construção de cenários. Então, com isso, vai se criar um mercado, né, para os jovens que estão aí, que estão interessados, né, se fala tanto essa questão de se abrir frente de trabalho, e a cultura é uma frente de trabalho maravilhosa, né, porque você tem um investimento e tem um retorno, que é uma satisfação de estar fazendo aquilo que você gosta. Então, com isso, nós vamos poder absorver uma grande quantidade de jovens. E é bom a gente dizer mais uma coisa. Por exemplo, nos outros estados, e às vezes até nos outros, mas principalmente nos outros estados, a arte, digamos, de uma ópera é feita pela elite. É a elite que faz essa arte. Aqui no Acre, nós estamos fazendo com o povo. Né? Pessoas que, eu não digo que são pessoas carentes, mas são pessoas que são pobres o suficiente, às vezes, para não ter como. Nós trazemos um professor e temos que levar essas pessoas até. Temos que dar vale-transportes nesse processo todo. Então, nós estamos fazendo esse espetáculo com o povo. É no povo que está se infiltrando esse espetáculo. É eles que estão fazendo esse espetáculo. Então, eu acho que isso é a grande importância de se fazer uma ópera aqui com esse tipo de proposta, né, filosófica. Mário, um espetáculo desse tamanho, dessa importância, não se faz por si só, né? Acho que é um processo de várias mãos. Como é que estão aí as parcerias que possibilitam a execução desse trabalho? Olha, na verdade nós temos muito que agradecer, porque os nossos parceiros são, a palavra certa é essa, eles não são patrocinadores, eles são parceiros, eles entenderam o projeto, eles gostaram do projeto, né, a começar pelo próprio governo, né, via o senador Tião Viana, o governador, a Fundação Cultural, né, o Patrimônio Histórico, o SEBRAE, e todos os outros órgãos que vêm se envolvendo, né, o SENAC, quer dizer, são muitos órgãos do governo que vêm se envolvendo no projeto, né, de forma que, acreditando nele, vendo um momento importante, né, e pensando que, no início talvez até pensaram, poxa, mas isso é uma coisa muito grande para cá, e agora estão vendo que realmente essa é a realidade. E nós também temos que agradecer, porque não são exatamente parceiros, como eu falei, como não são patrocinadores, são nossos parceiros, que é o Correio, né, que entrou realmente, vestiu a camisa do projeto, o BASA também, quer dizer, que mais do que vestiu a camisa, vestiu a roupa inteira, e a Petrobras, né, que vai apresentar o projeto, que comprou a maior cota, que acreditou desde o início. Então, quer dizer, realmente nós temos aí envolvidos um grupo de pessoas que vão, de pessoas, de empresas, de instituições, que têm abraçado o projeto por acreditar realmente da importância que esse projeto está tendo. Mário, eu vou te pedir paciência um instantinho, porque Ideias da Aldeia vai para o intervalo, mas volta já já.
Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com Mário Brasil, maestro, professor de música do Departamento de Música da Universidade de Brasília. Mário, sem querer antecipar aqui um pouquinho do projeto, mas eu queria que você falasse como é que vai ser essa história, como é que vai ser contada, já que a ópera tem esse viés, né, de contar uma história através da música, do teatro e da própria dança. Como eu coloquei assim, realmente não vou querer falar tudo, né, para que as pessoas... Estragar a surpresa. Exatamente. Né? Mas uma ópera, ela tem que ter uma parte romanceada, né? Então nós temos que ter o par romântico da ópera. E o par romântico da ópera é formada pelo Antônio e pela Marina. Esses nomes ainda não estão definidos, são ainda de ficção, né? Nós ainda não sabemos qual vai ser os nomes. Mas seriam os personagens centrais. Personagens centrais. Os personagens centrais, exatamente, esse casal romântico e mais o Plácido de Castro. Claro, né? Já que a ópera trata da Revolução. Então, a Marina é filha de uma família de seringueiros, cuja mãe dela é a nossa famosa heroína Angelina. Né? E o Antônio é filho de uma família de seringalistas. Então, nisso aí vai gerar toda essa questão desse par romântico. Então, o primeiro ato da ópera é a ambientação desses personagens fictícios, já que os personagens da história todo mundo conhece. Né? Então, nós temos essa relação romântica, mas uma coisa muito interessante vai acontecer já desde o início, que é o Antônio se apaixona pela Marina e a Marina se apaixona pelo Antônio. Só que a Marina, vendo que realmente aquele sonho do Eldorado verde e úmido, como eu chamo, o Acre, né? Na verdade naquele momento era algo muito difícil e inatingível. O trabalho nas seringas era um sacrifício muito grande. Eles deviam sempre, não tinham condições de pagar aquelas condições todas que vivia o seringueiro. E ela vai se revoltar contra isso e por isso não aceita o amor do Antônio, porque ele é filho de um seringalista e essa estrutura de seringalista e seringueiros está matando o pai dela. Né? Então, com isso nós temos essa não resolução do par romântico. Se eles vão ficar juntos ou não, vocês vão ter que assistir a ópera. Né? Como diria Rudyard Kipling, isso é outra história. Exatamente. Né? Aí nós temos o segundo ato, que é onde entra propriamente a Revolução. Aí nós temos todos os passos da Revolução, a tomada de Chapuri. Né? Temos uma parte da ópera que é exatamente a figura do traidor, a figura do padeiro e do doutorzinho, ela se junta na figura de um personagem chamado Ricardo, que é um personagem de ficção. Né? Então esse personagem traidor vai colocar o Plácido, né? Aquela primeira derrota do Plácido exatamente por causa dessa traição desse personagem. Então nós vamos ter todo esse desdobramento e vamos chegar ao ponto culminante do segundo ato, que é exatamente a passagem do navio pela corrente. Então nós vamos ter toda essa parte histórica. O terceiro ato vocês vão saber se a Marina e o Antônio ficam ou não juntos, né? E também nós entramos na parte um pouco das condições do Acre da época que vão levar à morte do Plácido de Castro. Então nós vamos falar um pouco sobre a questão dos autonomistas e dos unionistas, né? A questão da autonomia, da união e tudo mais, e culminando com a morte do Plácido de Castro, que na verdade ele morre, mas ao morrer, a última frase dele, né? Ele morre como se estivesse também sonhando, né? E sonha com um Acre que é o que está acontecendo hoje. Ou seja, ele sonha com o processo histórico do Acre evoluindo e tudo mais. Quer dizer que a morte daqueles revolucionários, a morte dele não teria sido em vão. Então a ópera não termina assim tão para baixo só com a morte dele. Termina com o sonho dele. O sonho quase ao morrer. E esse sonho é um sonho de grandeza para o Acre. Então é assim que a ópera vai terminar. Quer dizer, ninguém percebe que ele morre. A gente sabe que ele morre, mas não há o clima. Quer dizer, há um clima um pouco no momento em que ele termina de cantar, que aí a orquestra vai para uma coisa bem piano, né? Mas aí fica o sonho dele. E esse sonho vai crescendo, crescendo, crescendo até terminar nessa visão, digamos, apoteótica e futurista do que viria a ser o Acre. Então eu acho que a ópera tem de tudo. Tem amor, tem história, tem romance, tem traição, tem mortes, tem nascimentos, tem... E sonhos, né? E principalmente a ópera tem sonhos. Porque você tem uma personagem na ópera
que é bastante pouco comum em qualquer ópera, que é, por enquanto, está com o nome fictício de A História, que vai ser feita pela Carla Martins. E a Carla Martins vai dar exatamente, a história vai dar esse embasamento deste sonho, né? Então eu costumo dizer que nós estamos vivendo exatamente agora esse sonho de grandeza, esse sonho digamos assim, vai ser sonhado pelo Plácido, pela Marina, pelo Antônio, por todos aqueles personagens, por Gentil Norberto, por Rodrigo de Carvalho, e que vai culminar, né, com o que nós temos hoje. Você me falava no bloco anterior que parte do elenco é acriano. E aí eu queria te perguntar, a prata da casa tem correspondido? Tem correspondido, eles não têm medido sacrifícios, né, para participar. Quer dizer, primeiro com grupos como o caso da orquestra, né, da Orquestra Sinfônica do Acre, lá com o maestro Romualdo, quer dizer, eles têm realmente correspondido ao máximo que eles podem, né, e isso é uma coisa muito importante, porque estimulou ao projeto que realmente trouxesse professores que pudessem capacitá-los cada vez melhor para participar do espetáculo. Depois nós temos os corais também, que nós vemos assim um grande potencial, e que eles também não têm medido sacrifícios para participar do projeto, né, a ponto da gente deslocar o maestro Zacarias lá de Manaus para vir aqui e participar, e que nós queremos que isso culmine com a criação da Associação de Coros do Acre, e futuramente participando da Associação de Coros do Brasil e da Associação Internacional de Coros, quer dizer, então tudo isso vai se disseminando, né? Depois nós temos os bailarinos também, que o Kennedy está fazendo um excelente trabalho e agora está começando a fazer palestras pelas escolas, catando, digamos assim, incentivando pessoas a trabalhar no projeto, estudantes e tudo mais, porque se nós tivermos o espetáculo do Rio, que eu espero que a gente tenha um dos espetáculos para o povo mesmo, na beira do rio, até 2, não sei, né, isso vai depender, né, nós queremos ter uma grande participação de estudantes nessa parte de figuração. Mário, um dos desdobramentos desse projeto é uma caravana cultural que está saindo de Brasília e vem até o Acre. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é essa proposta. A caravana cultural Acre Arte Mil Fome Zero, um amigo meu me falou, olha, Mário, você está fazendo uma coisa assim, parecendo Fitzgerald, né? Está levando uma ópera inteira pelo meio da Amazônia até chegar a Manaus. Nós não estamos fazendo de barco, nós estamos fazendo isso de ônibus. De ônibus. Né? Nós estamos trazendo uma caravana inteira de 17 músicos, né, que vão sair de Brasília e vão passar por 8 municípios até chegar a Rio Branco. Vão passar por 4 estados e 8 municípios. E esses municípios, exatamente, Jataí, e isso no nosso rio, né? Porque nós temos um rio que realmente é o Rio Acre, que vai até Belém e tudo mais. Nós temos um outro rio que foi muito importante para nós, que é a BR-364. Foi realmente, digamos assim, um sonho de liberdade das pessoas mais pobres, porque não podiam pagar passagem de avião, né? Então, essa estrada possibilitou, né, essas pessoas de realmente começarem a ter uma outra visão, que não somente a local. Então, nós vamos passar por Jataí, Rio Verde, Jataí, Rondonópolis, Cáceres, Ji-Paraná, Porto Velho, até chegar aqui ao Acre, né? E nós estamos com o apoio de todas essas prefeituras. A maioria dos locais vão dar hospedagem, todos os locais vão dar hospedagem, alimentação. E a orquestra vai tocar trechos da ópera. Nós temos uma atriz, que seria a Carla, que vai narrar um pouco da história. Nós vamos distribuir um projeto que é muito bonito da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal, que é a Mala do Livro, ou seja, um baú cheio de livros que ficam nas comunidades carentes, um baú de rodinhas que vai trocando de casa em casa, a própria comunidade administra essa questão de emprestar os livros, e alimentos. Então esse projeto vai chegar até aqui. E esse projeto, nós temos recebido um grande apoio, e eu gostaria de mencionar aqui, porque é uma empresa local, né, que é a Real Norte, né, que vai dar o ônibus, vai dar o caminhão para transportar tudo isso, tem dado um apoio logístico a gente. A verdade, Jorge, é que é com grande satisfação. Eu, quando falei dos patrocinadores, a gente fala assim, mas nós estamos tendo também muito apoio aqui local. Nós temos apoio de hotéis, como por exemplo o Inácio, que deu
um excelente desconto para a gente. Um restaurante, que, por exemplo, o Pão de Queijo, que também está dando a alimentação. Quer dizer, a Casa Natal vai dar essa parte da roupa, né? Quer dizer, do pano para confecção de figurinos. Então, quer dizer, são tantos apoios e, de certa maneira, são apoios que são assim a gente vê que não é uma pessoa, não, você me dá isso e eu te dou isso, entende? São pessoas que querem realmente ajudar no projeto, que eu às vezes tenho que olhar aqui no papel para ver se não esqueci de nada, né? Mas eu acho que não. É mais ou menos isso e, claro, o apoio do governo tem sido fundamental nesse projeto desde o início. E esse projeto tem um grande desdobramento, né? Se me permite assim já entrar nessa questão desse desdobramento, é que vai estar criando todas as condições para que um projeto que é belíssimo e que eu também vesti a camisa e que eu vejo uma continuidade muito grande, que é o projeto da usina de comunicação. Zé, isso é que eu ia lhe perguntar agora. Você está à frente de um grande projeto do governo de formação artística, que é o projeto Usina de Comunicação e Artes. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto e o que ele representa para o movimento cultural local. Esse projeto é a própria, eu acho que, digamos assim, quando o vice-governador me falou deste projeto, eu pensei, realmente o Acre não pensa mais pequeno. Né? O Acre já está pensando grande em todos os sentidos. E eu tenho certeza que esse projeto é um projeto a nível internacional. Porque uma escola desse tamanho, com esse potencial sendo montada aqui, com certeza vai absorver muita gente das fronteiras. Eu não tenho dúvida que vai vir gente aí dessas fronteiras mais perto nossas, da Bolívia, do Peru, do Equador. Com certeza. Então é um projeto que não vai ser só um projeto local. E é um projeto que tem uma dimensão de integração das artes. Nós conhecemos pouquíssimas escolas no Brasil e, quiçá, no mundo, que tenha essa visão de integração da arte. E isso mais ainda, é um projeto para o povo. É um projeto que está sendo montado na área de música, teatro, dança, artes plásticas e comunicação, numa antiga usina de castanha, quer dizer, que já mostra esse resgate cultural que o governo tem interesse de fazer. E é um projeto de uma ousadia e, ao mesmo tempo, de uma dimensão que esse projeto da ópera simplesmente vai culminar de uma forma brilhante na formação desses profissionais, na formação dessa clientela que vai, sem dúvida, absolver essa usina de comunicação e artes. E, quiçá, no futuro também, o próprio departamento de artes da universidade. Mário, muito se tem falado do poder, da capacidade da música como mecanismo de inclusão social. Projetos no interior do Nordeste, nas favelas do Rio de Janeiro, com pequenas orquestras, têm demonstrado isso. Eu queria que você falasse que lição se tira um jovem que participa de uma orquestra jovem, de um coro, que lição, que experiência isso dá para a vida dessas pessoas? Olha, porque as outras artes também, mas eu vou falar da música porque eu sou músico. Por que a música? Porque a música tem uma peculiaridade muito interessante em relação às artes em geral. O jovem que vem carente, que de certa maneira está, digamos assim, despotencializado pela sua condição de carente, né, ele tem muita dificuldade de falar, de se expressar, de dizer aquilo que realmente ele pensa e ele sente. E na música, ele percebe que existe um momento em que ele é ouvido, existe um momento em que ele vai ouvir os outros. Então, isso faz com que toda essa parte digamos assim, de bloqueio que ele pudesse ter tido pelas condições de vida que teve, que vá se aflorando e ele vá vendo que realmente é um ser social dentro de uma coxa, entende? Existe um momento que ele, por exemplo, se ele está tocando um clarinete, existe um momento que o clarinete dele está lá escondidinho, mas existe um momento que o clarinete é o solista, é o que vai aparecer na música. Então ele começa a perceber esse jogo social e isso muda totalmente todo o processo de interação social dele e ele passa a se valorizar, a autoestima dele se modifica, entende? Quer dizer, então inclusive nós temos um dado da Unesco muito interessante, que a maioria dos projetos sociais bem-sucedidos em toda a América Latina, de resgate, de inclusão social, tem utilizado a música, as artes, como ferramenta principal.
a chamada arte inclusão. E nós estamos muito interessados nisso. Esse talvez tenha sido um dos grandes objetivos desse projeto, de fazer esse resgate social através da arte, que eu acho que é uma dívida que nós temos, porque nós tivemos uma maior oportunidade, então eu acho que agora é hora de distribuir isso. Mário, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Ideias da Aldeia para essa boa conversa sobre música e sobre ópera também. Pois é, eu agradeço também a TV Aldeia por essa oportunidade, agradeço a todos aqueles que estão apoiando. Agora não dá mais tempo de falar todos, já falei, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos aqueles que estão apoiando e queria aqui reiterar o convite, que realmente acompanhe a programação da TV Aldeia, porque ela vai estar muito junto com todo esse projeto e que estão todos convidados para dia 6 de agosto, estar aí na estreia da ópera, 6, 7, 8, 9, 10, nós vamos estar aqui presentes e eu gostaria da presença de todos, porque essa ópera não é minha, não é de fulano, não é de ciclano, essa ópera é do povo acriano. Agradecendo a sua audiência, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado, boa noite.